Prezados, a Igreja Evangélica Batista de Vitória é uma igreja que tem como slogan uma igreja viva, servindo ao Deus vivo. E é muito importante termos uma concepção correta acerca da igreja, sua visão e sua missão. E isso faz grande diferença quando, como igreja pertencente a Cristo Jesus, temos a consciência do que somos e também para que existimos. Assim eu quero compartilhar com você acerca da visão e da missão da IEBV. A nossa visão é ser uma igreja viva e ativa, inovadora e dinâmica, que através do ministério cooperativo, baseado no amor, nos dons e na evangelização, visa a glorificação de Deus e a edificação do homem como um todo. Ser uma igreja viva, esta é a ideia, porque a igreja não é mera organização. A igreja é um organismo, um corpo. A igreja existe dinamicamente. Por isso, ela tem que ser viva e também ativa, porque ela não pode ser confundida com um museu vivendo apenas do passado. A igreja deve ser atuante, proativa e não apenas reativa. Como diz Paulo aos Romanos, ele faz um apelo muito sério, convocando a toda a igreja nas seguintes palavras: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A igreja também tem que ser inovadora. Ela precisa se renovar a cada dia. É inovadora não no sentido de viver se apegando a toda novidade que aparece, mas sim no sentido de não se engessar ou se fossilizar, tornando-se anacrônica ou ultrapassada. Deve ser uma igreja dinâmica, porque ela tem que ser atuante e desafiadora, e agindo através do ministério cooperativo, pois a igreja é um corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. O ministério da igreja é baseado no amor. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Também é baseado nos dons, que resultam nos frutos do Espírito, e na evangelização, dando obediência à ordem de Jesus, que deixou aos seus discípulos, de indo por todo o mundo, devemos evangelizar a toda criatura, em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar todas as coisas que Ele nos tem mandado, na certeza de que Ele está conosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. E a igreja visa glorificar a Deus, exaltá-lo, honrá-lo e buscar o seu reino em primeiro lugar, e também a edificação do homem como um todo. Existimos, portanto, para adorar e servir a Deus, promover a edificação contínua dos crentes e executar uma ação missionária contextualizada que alcance os descrentes, transformando-os em verdadeiros e frutíferos cristãos. Esta é a nossa visão e é também a nossa missão.
E o texto de Lucas, capítulo 21, de 34 em diante, registra as palavras de Jesus acerca das coisas que haveriam de acontecer antecedendo a sua vinda. E assim nos fala Jesus: olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço, porque há de vir sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Ora, de dia ensinava no templo e à noite, saindo, pousava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo, ou no templo, de manhã cedo, para o ouvir. Amém? Continue com a sua Bíblia aberta, pode sentar. No texto que lemos, temos aqui algumas posturas que Jesus espera dos seus seguidores. Vamos particularizar isso. Algumas posturas que Jesus espera de mim. Quanto mais se aproxima o fim. Uma coisa que deve ficar muito clara: nenhum de nós sabe que dia virá. O próprio Cristo disse que nem os anjos, só Deus. Então não adianta a gente ficar com essa preocupação de que Jesus vem hoje, vem amanhã, vem depois de amanhã, vem daqui a um ano, daqui a 10 ou daqui a 100 anos. O que importa é, se ele vier, eu vou subir. Ou não? Hein? Esse que importa. Agora, ele disse o seguinte, que quando ele vier, ele levará consigo aqueles que tiverem uma postura de discípulos seus. E nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quais são essas posturas? Veja bem, nesse texto, a primeira coisa que a gente vê é que Jesus realmente, ele dedicava tempo para aqueles que o procuravam. O texto diz que Jesus gastava o seu tempo ensinando aqueles que queriam ouvi-lo. E não eram poucos. E diz que de dia ensinava no templo. E todo o povo ia ter com ele no templo de manhã cedo para o ouvir. Primeira postura para seguir a Cristo. Eu preciso estar disposto a ouvir o que Cristo tem a me dizer. E hoje, como é que Deus fala mais ao nosso coração? É através da palavra. A fé vem pelo quê? Ouvir o quê? A palavra. Então eu tenho que estar disposto a ouvir. Mas ele deixou a sua palavra exatamente para isso. À medida que eu leio a palavra, que eu medito na palavra, eu estou me aprofundando no conhecimento daquilo que Deus a nós revelou.
através da sua palavra. Ele mesmo disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então a primeira postura é ouvir a palavra. Deixa eu fazer uma diferença. Não é ouvir a última novidade do evangeliquez. Não é ouvir quem grita mais alto. Não é também ouvir apenas mensagens que elevam o meu ego, a minha autoestima. É ouvir a palavra de Cristo completa, no que Ele promete e no que Ele exige, no que Ele aprova e no que Ele condena. Essa é a primeira postura. Pessoas dispostas a ouvir. Ouvir e assimilar. Não apenas ouvir. Saber e colocar em prática. Não adianta saber. Sabe quem que conhece muito bem a palavra? Por incrível que pareça. Hein? O diabo. Quando Jesus chega perto do endemoniado gadareno, o que é que o demônio que estava nele disse? Bem sei quem és, o Filho de Deus. E quando o diabo foi tentar Jesus, ele usou o quê? Ele usou o quê? A palavra deturpada. A palavra torcida. E hoje, o diabo continua usando pessoas que deturpam e que torcem a palavra. Você tem que ser como os crentes de Bereia. Ouça e analise se o que dizem corresponde ao que a palavra diz de verdade. Primeira postura, ouvir. Ouvir com atenção. Ouvir e levar a sério. Vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Ouvir e obedecer. Ouvir e praticar. Essa é a primeira postura. A segunda postura, que Jesus espera daqueles que o seguem: olhai por vós mesmos. Sabe o que é que isso significa? Seja consciente. Olhe por você mesmo. É ainda, seja responsável. Tenha uma visão pessoal da vida. Tem gente que só quer enxergar com os olhos dos outros. Ah, eu faço por quê? Porque todo mundo faz. Negativo. Olhe por você mesmo. Temos que aprender a separar o joio do trigo em todo lugar. Não é só até no que se refere às coisas espirituais, não. Agora mesmo o Brasil está passando por uma transformação séria. E eu disse isso, e continuo dizendo, eu sou a favor das passeatas pacíficas, mas de gente que não se deixa massificar, que é capaz de estar na multidão, mas não perder a individualidade. Não se deixar ser utilizado como massa de manobra. Uma coisa é participar de uma passeata pacífica, a outra é participar de baderna. Olhe por você mesmo. Tenha a sua própria visão.
Por isso que Jesus faz um desafio. Se tem uma coisa que ele mandou celebrar, foi a ceia do Senhor. E ao celebrar a ceia, qual é a ordem? Examine-se, pois, o homem a si, e assim coma. Examine-se. É um desafio contínuo na vida do cristão. Fazer um autoexame. Olhai por vós mesmos. É o seguinte: tenha autoestima. Aliás, é bom corrigir isso, não tem baixa estima, não. Tem autoestima baixa, autoestima correta. Tem autoestima, ué. Se você não tiver, quem vai ter? Quem é responsável pela sua baixa autoestima? É você, ué. Se você só se pega as coisas negativas, não tem jeito. Autodeterminação, automotivação. Olhai por vós mesmos. A terceira postura é: não permita que o seu coração esteja preso somente às coisas materiais. Veja aí o que é que ele diz. Para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Ou seja, não fique preso apenas às coisas materiais. E aí você vai entender melhor isso quando você lembra o que Cristo falou sobre esse assunto lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6. Tem um registro a partir do verso 25, quando Cristo disse o seguinte: porque vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, ou quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que o vestuário? E aí ele continua falando e diz assim no verso 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir, pois a todas estas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo exatamente para que o nosso sentimento não esteja, o nosso coração não esteja voltado apenas para as coisas materiais. Não tenha o seu sentimento escravizado pelo materialismo. Essa é a questão. Não tenha. A quinta postura: vigiai em todo o tempo. Vigiai em todo o tempo. Primeira razão, porque os dias são maus. Vigiai em todo o tempo, porque o inimigo anda rodeando como um leão em busca de que ele possa tragar. Vigia em todo o tempo, porque aquele que está em pé, olhe, não caia. E a gente sabe disso hoje, principalmente quem anda aí no trânsito todo dia. Como é que você dirige todo dia sem acidente? Você já viu aquele minuto de bobeira? Eu já vi aqui na igreja um irmão, não sei o que aconteceu com ele, meu amigo, gente muito boa, não sei nem se está aqui hoje de manhã.
Mas eu vou contar a história. Eu estava aqui no pátio, não tinha ninguém praticamente. Era tarde. Ele entrou olhando para o lado e pum, no poste de iluminação. Sozinho. E bate bem, gente, não bate mal não. Mas foi aquele minuto de bobeira. É ou não é verdade? Quantas vezes já aconteceu isso com você, até na garagem da sua casa? A coluna está lá um tempão, na garagem. Ah, um dia você bate aonde? Tem que vigiar o tempo todo. Que você não vigia só você, mas você vigia também o barbeiro que está do seu lado. Não é verdade? Vigia. Vigia em todo o tempo. Porque também o inimigo é especialista em colocar tropeços e armadilhas. Então vigia. A quinta postura. Ore em todo o tempo. É isso que ele está dizendo aí. No verso 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando. Orando. Em todo o tempo. Cristo disse, vigiai e orai. Então você deve vigiar e orar para não cair em tentação. A tentação vem, queira você ou não, ela simplesmente aparece. Cabe a você vigiar e orar. Faça como o justo Jó. Se você for ao primeiro capítulo de Jó, no verso de número 5, você vai ver o que é que Jó fazia continuamente. Deixa eu lhe lembrar, ele diz assim: sucedia que, tendo decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos os seus filhos. Pois dizia Jó, talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó orava continuamente pela sua família. Essa é uma postura. Ore, e ore continuamente. A sexta postura e penúltima. Lute, lute. Verso 36. Para que possais escapar de todas as coisas que hão de acontecer. Lute. Sabe por quê? Paulo, quando escreve a Timóteo na sua segunda carta, ele diz por que é que devemos lutar. Principalmente quando se aproxima o fim. E ele diz assim: sabe, porém, pois isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também desses. Olha só,
Parece até que ele estava vivendo hoje, não. Hein? Olha como é que ele descreve. Ele diz, afasta também desses. É a mesma coisa. Para que possais escapar de todas as coisas que hão de acontecer. O jovem hoje, o adolescente hoje, que não usa droga, não é por falta de oportunidade. É? Não. Ele não usa por uma questão de decisão. E se ele não correr, se ele não escapar, ele é escravizado. Ou não é? A prostituição hoje, se você não correr, se você não fizer exatamente como José, largar a capa e sair correndo, elas te agarram. Ou eu estou inventando? Hein? Antigamente, a pessoa com a aliança na mão era respeitada, não é? O que é que vale a aliança hoje? Ninguém respeita mais ninguém. E se você não correr, cai. Tem outro jeito? Não. A sétima postura. Continue em pé. A mensagem de Jesus é positiva. Veja aí o que é que ele diz então no final. Ele diz assim: e está em pé, final do verso 36, na presença do Filho do Homem. Sabe o que é que Deus quer? Ande de cabeça erguida. Está vendo? Coloque-se de pé. Pastor, mas eu já caí. O que é que eu faço? O que é que a Bíblia diz? Salmo 37. Os passos de um homem bom são conhecidos pelo nosso Deus. E ainda que caia, não ficará prostrado. Levante-se. O Senhor diz o seguinte, que devemos estar em pé na presença do Filho do Homem. Não baixe a guarda. Não entregue os pontos. Continue em pé. O nosso general é Cristo. E o céu é lugar de vitoriosos. Que Deus nos abençoe. Amém.